Paulo Freire nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Pedagogo e patrono da educação brasileira. Foi Paulo Freire para você? A primeira a responder, professora Yasmin. Por que você acha que eu falei da linha? Ela começa pelos mais novos. Quer me lascar, né? Sem graça. Thaís, você tá vendo isso, né? Desconta a nota dela. Então vamos lá, pra mim, Paulo Freire ele teve uma influência muito grande na maneira que a educação hoje ela se encontra. Hoje a gente percebe a influência dele nos cursos de graduação, nos cursos de formação de docentes, e a gente percebe também que ele se faz muito atual. Então, para mim, Paulo Freire, ele é muito presente, apresenta muitas considerações que a gente consegue utilizar e consegue perceber nas práticas do dia a dia. Foi um cara que falou muita coisa certa e muita coisa que de fato influencia na prática pedagógica do professor e do pedagogo. Na verdade, falar de Paulo Freire não é difícil, porque, como a Yasmin bem lembrou, muito atual. E ainda, ele desenvolveu um método que, numa época, né, que realmente havia muito analfabetismo. Hoje nem tanto, porque vocês sabem que, né, as políticas públicas têm se desenvolvido, não tanto neste governo, né, aproveitando parênteses aí, que é uma pena, mas assim, a gente sabe que tem uma caminhada anterior, né, e que isso foi muito positivo, ajudou muito, auxiliou muito. E para aquela época, eu faço essa lembrança por conta disso, porque hoje nós temos nem tantos analfabetos, mas para aquela época nós tínhamos assim uma quantidade imensa. Então o projeto dele, o trabalho dele foi assim de uma importância assim que não dá nem para mensurar o tamanho, né, da importância que foi para as pessoas. A gente sempre costuma dizer assim, a pessoa quando ela é analfabeta é como se ela fosse cega. Porque ela precisa localizar um endereço, ir até um local, ela não sabe ler o nome, né, da rua, e às vezes pergunta para a pessoa, as pessoas ainda dão informações erradas e tal. Então, assim, a leitura, né, você ser alfabetizado é uma coisa muito importante. E eu acho assim que o Paulo Freire, ele foi um ser humano estupendo, maravilhoso, e ele tinha essa coisa de enxergar essa necessidade no ser humano. E, né, pensou em alguma coisa e não só pensou, como pôs em prática e deixou esse legado para a educação que, né? E eu até queria fazer ainda mais um comentáriozinho, não sei se tem tempo para cada pergunta, né? Vocês sabem, né? Se me deixar falar, a gente limpa o cantinho da boca que continua. Mas eu trabalhei, quando eu iniciei o meu trabalho de professora, foi em 1977. E lá naquele momento eu fui fazer a escola normal. Era o magistério, mas era a escola normal. E aí eu comecei a estudar à tarde e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar, estudando e trabalhando. E era um projeto chamado Mobral, que era uma alfabetização de adultos. E eu fui trabalhar, não na área urbana, mas na área rural. E eu morei um período em Porecatu, e lá em Porecatu tem uma usina de cana-de-açúcar, e essa usina, né, tem muitas fazendas ao derredor ali, e aí os trabalhadores da fazenda, uma boa parte analfabeta. Então esse projeto veio para atender essas pessoas. E eles trabalhavam então o dia todo no corte da cana e tal, e à noite vinha para ser alfabetizado por nós. Então esse Mobral, ele também era baseado nos métodos do Paulo Freire, certo? Então a gente vinha o material todo pronto, tinha a palavra motivadora que você colocava, lá vinha os cartazes e vinha então o material que os alunos utilizavam para preencher.
E eu me lembro assim, e aí eu consigo entender o Paulo Freire, esse carinho, esse amor, essa preocupação, essa luta dele, né? Eu me lembro que eu tinha que ensinar a maioria dos meus alunos a pegar no lápis, porque eles não sabiam nem pegar no lápis. E aí eu precisava chegar, pegar na mão, né? E aí você olhava as unhas deles assim, tudo cheia de carvão em volta, assim, por causa da cana, né? Que põe fogo na cana para depois eles cortarem, faziam os feixes lá, todo aquele trabalho, né, que eles tinham. Então, assim, eu estabeleci uma relação muito amorosa, acho que até por conta de ir trabalhar nesse projeto, que é o Mobral, que eu acho que, sabe, fiz a minha opção aí por ser professora. Comecei ali, acho que a sementinha foi ali. Então, por isso eu entendo muito bem e admiro como nunca o Paulo Freire. Ok, tá. Pergunta difícil, mas vamos tentar sintetizar ela, né? Eu acredito que Paulo Freire foi um grande, para mim, um grande questionador, né? O que ele me ensinou? A questionar, né? Sempre questionar as minhas verdades, ou questionar as coisas que lhe são postas, né? Ele viveu um período difícil da história, um período de ditadura militar, e ele não aceitou aquilo que falavam para ele, né? Ele sempre se questionou sobre as paradigmas, as verdades que eram postas, e sempre mostrava aos trabalhadores que aquilo que era um posto para eles não era um real. Então eu acredito isso. Paulo Freire para mim foi um grande questionador, um educador de fato. Paulo Freire, ele frisa bastante a relação entre aluno e professor. E para ele, não é só você chegar e dar a aula, né? Você tem que ter uma relação de confiança com o aluno para que você possa ensinar melhor. O que você acha sobre isso? Certo. Você falando, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito. E eu acho que vale não somente para professores. Eu não lembro certo quem falou, quem que publicou, mas é mais ou menos assim: conheça todas as teorias, todos os métodos, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E eu trago isso muito para minha vida, e principalmente nessa parte de ser professor, né? Esse ano eu não estou em sala como professora, né? Corrigir. Mas não somente no trabalho pedagógico, eu acho que estabelecer confiança e conexão com a outra pessoa é muito importante, independente do trabalho que a gente esteja realizando. Olha, eu como sigo o método Paulo Freire, né, eu tento fazer a mais possível relação com os alunos, né? Eu pensei, como eu aprendi também, como fui aluno, e os meus professores também tiveram essa proposta de criar amizade, né? De conviver, conversar, né? Trocar ideias, estar ali no cotidiano, né? Dessa maneira eu conheço e eles me conhecem. Eu vou falar aquilo que eles aprenderam e talvez eles também aprendam aquilo que eu falei. Eu acho que um filósofo, eu acho que o Nietzsche estaria correto, né? Ele falou que a filosofia deveria, não, claro, ser feita em uma lanchonete. Poderíamos filosofar em uma lanchonete, tomando com suco, no caso quem bebe, bebe, e aí poderíamos discutir sobre várias coisas, né? Ter essa relação de amizade. É evidente que isso não vai acontecer, é um sonho do Nietzsche, né? Mas eu acho que fazer da sala de aula não só aquele limite frio, alunos sentados em uma carteira, isso eu disse há 200, 300 anos, professor ali, aluno aqui sentado, e eu ali escrevendo, falando, apontando, né? Fulano de tal, olha aqui, tal, olha o que eu estou falando é importante, tal. E não poder ter essa relação um pouquinho mais acompanhada, mais sociável mesmo, eu acho que isso seria uma morte da educação. Um cristal tem que ser muito cuidado, porque uma vez rompido, se trincar, se sair uma lasquinha, qualquer coisa, nunca mais será como antes. E ainda numa relação professor-aluno, pior fica, né? Se não for bem estruturada, bem embasada, bem trabalhada, bem conversada, bem dialogada. Sim. Tá?
Então, e é no nosso trabalho, né, que a gente tem que... É um dos itens que a gente na maioria mais das preza, vezes, né? É onde essas situações aparecem. Exato. Né? Às vezes ele não quer, vocês não querem conversar com o pai, com a mãe, com um amigo e tal. E escolhe um professor. Aquele que confia e chega, e às vezes vocês só querem ser ouvidos, né? Não quer uma resolução de um problema. E é na sala de aula que isso aparece, geralmente para aquele que ele tem essa maior confiança. Então, por isso que eu falo que eu acho que é um desafio muito grande a hora que a gente recebe isso. Porque, como a Idalina falou, dependendo da recepção que se tem ao receber uma informação, né, o que o aluno te confia, né, a gente precisa arcar com o que a gente fala mesmo, né? Tá ali, receber de uma maneira diferenciada, escutar, porque às vezes uma palavra assim, de mau jeito, né? Já não conversa mais com você, você já perde aquele aluno perto de você. E no processo de aprendizagem, com certeza, a confiança ela é muito importante, né? Se você confia em mim, no meu trabalho, certo? No que nós estamos fazendo, né? Você tem uma receptividade melhor, né? As suas caixinhas elas estão mais abertas, né? Eu lembro de uma aula que eu dei para vocês que a gente não pode obrigar ninguém a aprender, né? Se aquilo não faz sentido, significado para você. Você pode estar ali, você está olhando para mim, mas você não está escutando o que eu estou falando, você está em Nárnia, certo? Então, então a confiança também influencia nisso, no processo de aprendizagem. Paulo Freire ele costumava dizer que a educação era fundamental para a transformação da sociedade. Você concorda com essa afirmação dele? Sim, sempre, né? Eu até gosto muito porque quando Paulo Freire e o método dele dar significado à educação, né? Quando Paulo Freire vai educar as pessoas com aquilo que ele faz sentido, por exemplo, um pedreiro, ele vai falar, vamos aprender a palavra telha, né? E aí ele vai falar T com E, tal. Ele está dando significado para a educação. Ou seja, eu estou aprendendo aquilo que eu mexo constantemente. Então, nesse sentido, um pedreiro, ele vai começar então a ver o mundo com os outros olhos, né? Ele vai ver que aquilo que ele trabalha, com as palavras que ele vai fazer, tem significado para ele. Não aprender palavras que talvez não tenham nenhum sentido. Então, dar significado para a educação também, eu acredito, seja a transformação do mundo. E quando Paulo Freire fala que a educação não deve ser bancária, ou seja, imposta, mas construída, ou seja, eu construo a educação através de mim mesmo, também está de acordo com essa transformação, ou seja, quem transforma o mundo são as pessoas que buscam conhecer, buscam mudar o mundo. E uma frase que eu gosto muito é, seja você mesmo a mudança que você quer no mundo. E isso é puramente Paulo Freire. Então vamos lá, sobre educação transformar a sociedade. Eu acho que na minha opinião, é uma definição muito clara da intenção da educação, né? Se não empoderar aquele que é o que está no processo da educação, empoderar, porque a gente consegue perceber que, para além dos conteúdos, né, exige toda essa sistematização do que é preciso. Então, a gente sabe que existe toda essa sistematização dos conteúdos, tá certo? Mas a gente tem que ter um olhar mais crítico. E eu acho que essa era uma das intenções, né, do Paulo Freire, tornar o ser humano crítico a partir desse processo de aprendizagem e a partir dos conteúdos. Porque o conhecimento, acho que todo mundo já escutou, né? Que o conhecimento é tanta coisa que ninguém tira de você, certo? E conhecimento é empoderar, certo? Nos torna crítico, nos torna reflexivos. E tudo tem um sentido e significado para nós, certo? Então a gente tem que pensar nessa questão da transformação, sim. Paulo Freire, ele afirma, né, que o melhor modo de ensinar é repassar o conhecimento do professor ao aluno e do aluno ao professor. Mas ele recebeu diversas críticas sobre isso, porque as pessoas falavam que somente o professor passa o conhecimento para o aluno. O que você acha sobre isso? Então, né, a significação, eu acredito que cada um tem sua historicidade.
Os alunos, eles não vêm como uma esponja sem nenhum conhecimento. Os alunos trazem para nós uma certa cultura, conhecimento. Um professor sábio é aquele que vai pegar essa cultura e vai associar com a disciplina. Eu poderia falar, por exemplo, de uma maneira de filosofia, sem questionar aquilo que vocês conhecem do mundo, né? Já jogar aquelas conteúdos gigantescos e tal, mas será que eu estaria dando significado para vocês do que é o pensar filosoficamente? Eu saberia quais são as angústias ou não, ou seja, o que vocês estão entendendo ou qual o significado daquilo para vocês. Então, eu acredito que Paulo Freire, quando ele foi magnânimo nisso, e repito a palavra magnânimo, para frisar bem, quando ele pega essa questão e dá um significado. Eu não sou detentor do saber, eu construo o meu saber juntamente com meus alunos, né? Eu construo, a partir do mundo dele, o meu conhecimento, né? O meu saber e o saber que eu vou passar para eles. Não adianta eu querer falar sobre Jaginstein para os alunos. E aí eles vão falar, mas professor, o que é Jaginstein? Uma cultura alemã? Um conhecimento alemão? Mas por que não falar de mundo de vivência com eles? Qual é o mundo de vivência? Então por que pegar um termo, Jaginstein, e não pegar e falar mundo de vivência? E que esse mundo, qual é o seu mundo? E que esse seu mundo tem a ver com a filosofia? Tem uma lei, né, que foi imposta em 2012, que é a lei número 2612, né? Ela define Paulo Freire como o patrono da educação brasileira. Nós vemos hoje em dia no jornal, principalmente, ultimamente eu estou vendo muito isso. Parabéns. Tantas críticas ao método freiriano, tantos movimentos contra eles, quantos debates sobre ele, tipo, um não gosta, outro gosta, um acha certo, outro não acha. Nós vemos isso no dia a dia e ano passado ele iria fazer 100 anos, né? Esse ano 101 anos. Centenário. E nós vemos que mesmo após esse tempo, né, está chegando nesse ano num tópico tão grande, sabe? Numa enchente de informações que parece que o mundo reagiu e falou assim, vamos falar sobre isso agora, né? Sim, do próprio de vídeo. Um debate desse é um dos momentos em que eu diria, o que me importa é a qualidade, não a quantidade. É a qualidade de quem pensa pró Paulo Freire e quem pensa contra. Porque quem pensa contra, qual é o conhecimento que ele tem? Qual é a base que ele tem? Qual é a qualidade de conhecimento dele, sabe? Sim. Nesse sentido, assim. Então, para mim, a qualidade importa muito mais agora. De pessoas que são politizadas, que são seres humanos que se preocupam com o menos favorecido. Porque, normalmente, aquele que não se preocupa com o menos favorecido são os que apoiam o contra. Eles não sabem nem, muitos ali não sabem nem por que é contra, mas ele é contra. Né, como é que eu vou dizer ali? O chefe do bando ali, dizer, nós vamos ser contra, ele é contra, mas ele não sabe nem por que ele está sendo contra. Então, por isso eu torno a dizer, para mim, eu nem pestanejo, não tô nem aí, para mim, eu sei, eu conheço, eu sei o que eu sei a respeito de Paulo Freire, que eu já vivenciei nos meus 65 anos, né? Então, para mim, eu encerro dizendo, para mim o que importa é a qualidade, não a quantidade de quem está contra ou a favor. E garanto que quem está a favor tem uma qualidade impecável. Sim. Então, eu acho que a educação é uma coisa muito séria, é a menina dos olhos, né, da humanidade. Sim. Acho que, sabe, educação é tudo. E ele soube trabalhar muito bem com isso. Sim. E, enfim, né, não dá nem, sabe,
até assim deixa a gente desconfortável saber que tem pessoas aqui no país, né, com esse tipo de ponto de vista e tal, mas enfim, melhor nem se abater com isso, porque não vale a pena. Sim. E viva Paulo Freire! Viva Paulo Freire!